Agora, o Marte Festival apresenta o painel Criatividade, Tecnologia e Saúde Mental. Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à edição de 2021 do Festival Marte. Eu sou Tony X e eu vou conduzir o painel Criatividade, Tecnologia e Saúde Mental. É óbvio que esse ano, assim como tantos eventos mundo afora, o Marte foi para o online e eu tenho o prazer de reunir um time de primeira para falar sobre um assunto que todo mundo está conectado, está ligado, tem a ver na sua vida pessoal ou profissional, que é a rede social, a produção de conteúdo, a pressão para produzir e tudo isso no meio de uma das piores crises sanitárias pela qual a gente passou nos últimos anos. Eu vou apresentar aqui as pessoas que fazem parte desse painel para a gente começar a conversar e eu começo pela Carla Seno. A Carla é uma cantora e compositora de mais de 200 músicas e no ano de 2020 foi semifinalista do The Voice Brasil pelo time de Carlinhos Brown. Natural de Viçosa, Minas Gerais, graduou em arquitetura no ano de 2016, o mesmo ano em que começou a se dedicar profissionalmente à música. A primeira versão de sua música de trabalho, Copiloto, foi gravada e produzida por ela mesma e teve mais de 50 mil streamings em um mês, somando 10 mil ouvintes mensais. Atualmente, a Carla está trabalhando num álbum de músicas autorais e inéditas. Carla, tudo bem? Tudo ótimo, Tony. Muito obrigada pelo convite de estar aqui com vocês. Muito obrigada. Que massa. Parabéns pelo currículo já impressionante logo de cara e recentemente muito produtivo, né? Pois é, assim, o meu currículo parece que ele tem mais coisa da pandemia do que antes da pandemia. Acho que foi me chacoalhou aí. Mas a gente vai falar disso durante a conversa. Exatamente. A gente segue aqui com o Dr. Frederico Porto. Ele atua como consultor e palestrante por mais de 20 anos, sempre buscando uma perspectiva integral e, por isso, ele é formado em psiquiatria e nutrição. A paixão pelo mundo corporativo surgiu muito cedo, o que o levou a trabalhar como consultor sênior em firmas de consultoria internacional como LH, Lee Hatch Harrison e a Meta Integral. É professor da Fundação Dom Cabral, onde tenta aproximar as disciplinas médicas do mundo corporativo e tem 2 livros escritos: Antecipe o Inevitável, a arte e a ciência de liderar a mudança, em que aborda a questão da resiliência, e Bem-estar produtivo, o executivo como atleta corporativo. Realiza palestras e workshops abordando temas como desenvolvimento de lideranças, resiliência, qualidade de vida e performance. E nessa pandemia, também no digital, né, doutor Frederico? Obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade, Tony, estar com vocês. Sim, a pandemia, para mim, eu costumo dizer que antes da pandemia eu não me considerava, se chama de um conteudista, né? E a pandemia, de uma certa forma, eu comecei a fazer, já que eu estava em casa, já que tinha gente, né, para me assistir, uma maneira também de eu apoiar, né, os pacientes, e aquilo tomou uma dimensão que eu não esperava. Então, agora eu tenho uma frequência que eu não tinha antes, né, de produção de material. Legal, falaremos em breve sobre essa mudança em todas as nossas vidas. Antes, eu queria apresentar o Lucas Teodoro, guitarrista da banda E a Terra Nunca Me Pareceu Tão Distante, que foi formado em 2013 e é considerado um dos maiores e mais relevantes nomes da cena independente nacional e um dos principais nomes do rock instrumental no Brasil. Lucas, eu te chamei de rock industrial quase, é um pouquinho longe, né? A família do ADVC, né? Tem metalúrgico na família, então não tá tão longe assim. De rock instrumental no Brasil. A banda tem no currículo shows desde festivais independentes até o Lollapalooza Brasil, que é um mega festival que foi afetado pela pandemia e sobre o qual falaremos em breve também. E além de músico, o Lucas é técnico de som, hold e mais recentemente dono de estúdio de gravação. No seu currículo estão artistas como Lenine, Rincon Sapiência, Jalu e Terno Rei. Em 2020, na pandemia, fundou o estúdio Sítio Romã, um espaço de gravação no sítio de sua família, no interior de São Paulo. Cara, obrigado por ter aceitado o convite. Vai agregar bastante coisa nessa conversa, tenho certeza. Muito obrigado por receber a gente aqui. Vamos partir para essa conversa aí, tem muita coisa para falar sobre o assunto. Por fim, Patrícia Vaz, formada em marketing com pós-graduação em influência digital, conteúdo e estratégia, cria e gerencia estratégias para lançamento de músicas nas principais plataformas digitais.
já ajudou mais de 40 artistas a alcançarem mais de 10 milhões de plays em suas músicas. O foco do trabalho em visibilidade e resultados por meio de estratégias de conteúdo e tráfego. A Patrícia é uma profissional incrível que tem impulsionado muita banda incrível e que às vezes até atua como psicóloga dessas bandas, né, Patrícia? Obrigado por ter aceitado o convite, seja bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço pela oportunidade, muito obrigada. Bom, para começar o nosso papo, eu vou até puxar o doutor Frederico, porque ele já até meio que pincelou aí. Eu queria falar um pouquinho sobre como as nossas vidas mudaram durante a pandemia, né? E a gente está falando, aqui a gente tem um time muito representativo de vários lados do que se trabalha na música, na arte, na tecnologia, que é pessoas que vêm do digital e já estavam no digital e aí extrapolou, e pessoas que vivem no analógico, vamos chamar assim, palco, backstage, técnica, etc. Doutor, para você, como é que era antes? Você estava mais, era consultório, era consultoria, palestra, e agora você foi para o Instagram? Como é que mudou a tua vida na pandemia? Bem, então, a minha vida era... Eu tinha meu consultório, né, físico, e eu ia, uma vez por mês, eu ia a São Paulo atender lá também. Eu tinha um consultório em Belo Horizonte e em São Paulo. E meus outros deslocamentos eram exatamente meu trabalho corporativo, que eram as palestras que eu fazia, tá certo? E o workshop que eu dava em empresas. E com a pandemia, isso tudo mudou. Porque, por exemplo, para você ter uma ideia, eu te mandar uma receita, né? Além de eu não conseguir te atender à distância, eu tinha que mandar uma receita pelo correio, se eu fizesse, se você aceitasse que eu te atendesse. Também tem isso, né? Porque podia até atender, mas a pessoa isso não existia culturalmente. Com a pandemia, primeiro o CRM foi obrigado a aceitar a minha assinatura digital. Porque a pergunta é, por que eu posso assinar um contrato com a Sony Music, né? Vamos brincar se eu fosse músico, com o meu token, e eu não podia assinar uma porcaria de uma receita para você, eu tinha que bater o meu carimbo para histórico, né? Isso aqui, né? Que é criptografado, tinha menos valor, porque o Conselho Federal de Medicina não aceitava. Foi obrigado a aceitar. Então, isso mudou. Então, conclusão, eu não tenho que viajar mais para atender. Então, eu brinco assim que hoje eu atendo em Belo Horizonte, e se no futuro eu vou atender só aqui dentro onde estou sentado, né? Talvez no meu consultório que fica a 10 quarteirões aqui na minha casa, talvez eu não vá no futuro. Então, isso foi uma mudança, a primeira. A segunda grande mudança, essa foi muito marcante, foram as minhas palestras, meu trabalho corporativo. E eu já peguei um avião, Belo Horizonte, no aeroporto de Confins, né? Fica mais, da minha casa, o aeroporto de Confins é mais longe do que do avião, né? É o tempo que eu gasto do que ir a São Paulo de avião. Então, você pode dizer que eu saí da minha casa num dia, fazia uma reunião em São Paulo que durava menos do que o tempo que eu fiquei no carro para chegar ao aeroporto, e eu voltava, né? E acabou o meu dia. Foi um absurdo eu ter que sair de casa para fazer uma reunião de 2 horas. E isso acabou, isso nunca mais vai acontecer. Ninguém vai te obrigar a sair de uma cidade, pegar um avião. Por que isso mudou? Porque, na verdade, a tecnologia ela só é adotada depois de uma mudança social. Então, essa mudança social ela possibilita a adoção de muitas tecnologias. Isso nós estamos fazendo. Então, isso é das vantagens que aconteceu. E aí, é claro, o que você falou. Então, no mesmo dia, eu poderia dar 3 palestras para a empresa. Uma coisa, claro, você cobra menos, mas agora eu posso dar 3 palestras, porque do outro lado tem gente. E aí, foi a maior revolução que foram as mídias digitais. Instagram, eu passei a usar StreamYard, né, fazer no Facebook e no YouTube ao mesmo tempo. Então, eu sou um camarada muito curioso. Então, vou brincar assim, que eu faltava uma plateia para mim, né? Mesmo que eu fosse na empresa e desse uma palestra, eu vou lá uma vez. Agora eu posso fazer 3 lives por semana e tem gente para me ouvir, né? Então, quando eu olho assim, eu tenho 80 pessoas me ouvindo, 100, 200 pessoas, eu nunca... Aí eu falo, é um espetáculo, né? Porque eu me sinto em casa, né? Porque antes eu abrisse, mesmo eu tendo 20 mil seguidores, se eu fizesse uma live, tinha lá 15 pessoas, 20 pessoas. Né? E aquilo foi aumentando. Então, hoje, eu tenho, como você falou, eu me sinto um conteudista, ou seja, eu me sinto responsável por fazer uma live a segunda-feira que eu levo um tema individual, na quarta-feira eu tenho um convidado, no sábado eu abro para poder responder perguntas. Então, já cria quase uma comunidade, as pessoas se conhecem, né? Eu nunca tenha visto muito deles, né? Mas eu conheço, né? Fulano está aqui, como é que está seu marido? Então, assim, né? A gente criou uma comunidade de 100 e poucas pessoas, vamos dizer assim, né? Apesar dos vídeos chegarem a 1.000 visualizações, que
eu sinto que foi uma comunidade que foi se apoiando durante a pandemia, até algo terapêutico, né? Porque no início eu fazia todo dia, né? Eu fazia todo dia, até agosto eu fiz todo dia. Então era um encontro, das pessoas relaxavam, ninguém aguentava mais assistir o Jornal Nacional, porque era, né? Morte, 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 né? Só tinha estatísticas terríveis. Né? Ninguém tinha estatística de recuperação, né? Então você cria isso, né? Por uma, não que a letalidade não exista, né? Mas você tinha, tantos recuperados, tantos pegaram, né? A gente, como é até hoje, o problema do Covid não é a letalidade dele, né? É o impacto, o colapso na saúde, é isso que ele causa, não é a letalidade. Então, para mim, foi muito marcante, né? Exatamente. Então, isso transformou a minha vida. Eu brinco ao ponto de eu atentar que eu fico muito tempo sentado, né? Eu tenho que levantar. Eu não sou um cara sedentário, eu corro, mas eu brinco que eu desenvolvi uma dor no meu calcanhar da minha corrida, e eu fui no meu camarada fisioterapeuta que cuida de mim, e ele explicou que é porque por ter ficado muito mais tempo sentado, eu estirei a minha musculatura glúteo, sacro, lombar, que impactou a minha pisada. Então, o jeito que eu pisava para correr, olha que coisa impressionante. Então, eu tinha passou a ter uma dor no calcanhar, surgiu por causa da pandemia, não porque eu parei de fazer ginástica, mas porque eu fiquei sentado muito tempo durante o dia. É culpa da internet. É culpa da internet, exatamente. Eu queria pegar essa ponte, quero fazer um círculo nessa primeira rodada, e eu queria ir para o Lucas, porque eu acho que tem um pouco disso também na trajetória do Lucas aí, que o Lucas estava na estrada com a banda, quando tinha show, e o Lucas estava na estrada com um emprego, né, com um trabalho, sendo hold, sendo técnico de outros artistas. E você vivia vários desses mundos. De repente, não tem mais, acabou, não tem mais show. E o que eu senti nas pessoas aqui comigo, em um monte de área diferente, é que teve um período de luto ali, né? Teve uns meses, março chegou, e aí alguns meses, para alguns durou mais, para alguns durou menos, foi luto, parou tudo, ficou em casa, respeitou as recomendações, mas demorou para entender e aceitar. E você passou por esse período, e aí você passou do período abrindo um estúdio. Você foi lá e falou, não, beleza, eu não vou poder prestar, eu não vou poder trabalhar, agora criei esse estúdio. Essa já é uma grande mudança na tua vida na pandemia, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Sem dúvida, assim, Bom, no mês de março, só para ter uma noção, assim, eu tinha acho que 16 ou 17 datas marcadas, dentre elas shows com a minha banda, shows que eu fazia som para outros artistas, tipo Terno Rei, show com o Lenine. Eu gravava um programa aqui na TV Globo em São Paulo também, que tinha uma banda. Sim. Então eu trabalhava como freela para essa banda também. Então era isso. Basicamente era uma vida onde eu não estava em casa metade do mês, assim. E passou por uma vida onde eu não tinha a opção de fazer qualquer coisa que não fosse ficar em casa, assim como todos e todas, né? Mas como via de trabalho, cara, eu cheguei a, sei lá, pesquisar para dar aula de inglês, para fazer outras coisas, para ter, enfim, algum tipo de renda, porque deu para perceber muito rápido que as coisas que a gente vivia e trabalhava não iam existir, como de fato não existiram e não existem até hoje, assim, né? Então, o lance do estúdio foi um pouco de ter um refúgio pessoal, assim, que é um baita de um privilégio de poder ter uma casa de campo no meio disso tudo que a gente está vivendo, não ter que estar confinado em São Paulo já foi uma coisa ótima, assim. E isso junto com a necessidade de uma banda específica que eu trabalhava, que estava precisando compor um disco novo, e não tinha um espaço seguro para fazer isso, sabe? Então eu sugeri que a gente fosse lá para esse sítio no interior, que tem um espaço lá que foi cada vez melhorando e se transformando mais em um estúdio. Mas a princípio era só pegar meus amigos e meus colegas de trabalho e falar, cara, vamos tentar fazer alguma coisa porque a gente tá em casa, saca? Não tá fazendo nada. Se pelo menos não tem um jeito da gente fazer dinheiro ou ter trabalho, pelo menos vamos, né, exercitar essa função de fazer música, assim. Sim. E meio que surgiu disso. E aí logo depois dessas viagens do Terno Rei, que a gente fez com todas as precauções possíveis, assim, surgiu a ideia de realmente abrir para outras pessoas, assim, que era uma coisa que era um refúgio que não é só necessário para as pessoas do meu meio, assim, tanto para outras bandas serviria. Então, mais recentemente, no começo do ano agora, a gente gravou nosso primeiro disco lá. Não The Terra, o primeiro disco do estúdio, assim, que foi o Xander. Então, hoje em dia eu vejo como um caminho para ter uma outra fonte de trabalho, assim. Já era uma coisa que eu pretendia em algum momento
sair do ao vivo muito e ir para o estúdio, eu acho que só acelerou, sei lá, uns 10 anos desse processo. Assim. Coisa pouca. 10 aninhos você ainda pensava em ir para estrada? Tá, entendi. Acho que sim, né? A estrada acaba tirando muito da nossa saúde física e mental, e tem uma hora que você precisa ter algum lugar para voltar, assim, acho, para ter uma rotina ali. A coisa de só trabalhar de final de semana também, além de financeiramente ser complicado, né? Sim. Você tem menos dias no mês para trabalhar, os eventos principalmente são de final de semana, mas acho que uma coisa de manter também a saúde e a cabeça em dia, sabe? Ter um trabalho ali um pouco mais centrado num lugar e você poder desenvolver as coisas melhores do que estar preocupado em onde você vai comer, onde você vai dormir, o que vai acontecer, qual horário, sabe? Então, eu acho que já era um projeto que eu tinha que meio que bastante foi acelerado. Assim. Bom, que bom, né? Que bom que deu certo. E estou acompanhando o estúdio no Instagram, depois deixaremos os contatos de todos e vendo que está a todo vapor. E de artista para artista, Carla, esses últimos anos foram movimentadíssimos. Você mesmo falou na apresentação que, né, na pandemia você produziu muito. É legal que a gente tenha esse outro aspecto também, assim, né, aqui na conversa. Eu queria que você falasse para a gente um pouco disso aí. Então, eu acho que a gente, na pandemia, o artista ele teve que se ressignificar muito, né? Porque o artista que ele só se vê no palco, ele só existe no palco, a pandemia quebrou as duas pernas dele. E eu tava meio que nesse processo, eu tava começando a mecanizar essa coisa de ter a agenda cheia, sempre fazendo show. Uhum. E poucas vezes eu parava e olhava para esse lado compositora, porque para mim é uma coisa que eu componho desde os 12 anos de idade. E eu tava começando a deixar isso um pouco para trás, pela necessidade de trabalhar para ganhar dinheiro. E aí surgiu essa pandemia, né, forçada a parar. O primeiro setor a parar foi o nosso mesmo, não tem condição, tipo assim, não teve condição mesmo de fazer nada. Até tiveram as lives, né, algumas lives, só que, tipo assim, eu sinto que é uma coisa que tá começando a enfraquecer, assim, live de música, ainda mais de artista independente, sabe? A galera não tá acompanhando tanto assim. E aí eu me vi entrando de novo nesse universo da composição. E também comecei a marcar mais presença nas redes sociais, porque eu confesso para vocês que eu tinha um pouco de preguiça de rede social. Era uma coisa que, tipo, deu vontade, eu gravei um vídeo, ficou bom, vou postar porque deu vontade. Eu não tinha um compromisso com a rede social, eu não via como uma ferramenta de trabalho. E aí eu comecei a pesquisar isso, e foi uma coisa que até que me ajudou muito a manter uma saúde mental, aquela coisa de ter metas, de ter um cronograma, de, sabe, estar trabalhando em alguma coisa, foi uma coisa que segurou bem as pontas no quesito de saúde mental. E aí, eu não sei te dizer se se eu não tivesse vivido essa pandemia dessa maneira, de ter me desafiado mais como artista, ter tentado me conhecer mais como artista, eu não sei se eu teria a mesma passagem que eu tive no programa do The Voice Brasil, né, que ele aconteceu em plena pandemia, né? E, tipo assim, eu acho que aquela força que eu tive de bancar, eu sou isso, eu represento isso, veio muito desse momento de introspecção forçada que eu tive durante a pandemia. Que legal. Sabe? Porque é uma responsabilidade muito grande ali. Você tem que saber muito bem o que você quer, o que você representa, para você se apresentar naquele palco, sabe? Não, sem dúvida. Sem dúvida. E você foi longe, né? Fui longe, rapaz. Olha só, eu nem imagino. Sinceramente, eu achei que, para começar, eu achei que a cadeira não ia virar. Porque virou no último segundo. Eu falei, minha nossa, eu vou voltar para casa. Virou a cadeira e fui para a semifinal. Para mim, ali, assim, me sinto vencedora. Parabéns demais. E para terminar essa primeira rodada, eu queria falar com a Patrícia. A Patrícia é um pouquinho como o meu ramo aqui, né? A gente fica no digital, né? A gente não precisa estar na rua, estar fora, estar aglomerando para fazer o que a gente faz. E o que você faz é assessorar as bandas e ajudar as bandas a colocá-las em playlists, principalmente, né? Você também ajuda em outras estratégias de marketing para bandas, mas o teu forte é trabalhar para que as músicas estejam em playlists e assim aumentar a relevância da banda. E eu brinquei que às vezes você é psicóloga dos caras, porque as bandas normalmente chegam, eu quero que a minha música aumente 2 milhões em 7 dias. E aí você tem que falar, então, vamos com calma, prioridades. Então, assim, imagino e conheço e acompanho o teu trabalho, sou fã dele, que na pandemia a coisa subiu, né? Mais bandas falando, opa, o digital é o forte agora na pandemia, vamos fazer crescer no digital. Para isso, contratemos Patrícia Vaz. É isso mesmo? É isso mesmo, Tony.
Na pandemia, eu comecei a trabalhar bastante com muito mais bandas, justamente por isso, né? As bandas, os artistas em geral, eles saíram mesmo, eles não estavam muito no online e eles perderam os shows, perderam a oportunidade de estar no offline e vieram em enxurrada para o digital. Só que o artista, igual a Carla falou, ele estava muito mal preparado, e como um todo, assim, né? Não só o artista iniciante, assim, o artista estava muito utilizando a rede social como um hobby. E a gente começou a entender que naquele momento era a ferramenta mais importante que o artista iria ter para também associar com as plataformas de streaming, que era onde ele ia colocar a música. Então, o artista, ele vem para mim e ele vem geralmente assim, eu quero ganhar seguidores, eu quero ter mais plays, eu quero fazer mais shows, tudo que todo mundo quer, né? E muitas vezes o artista independente, ele ainda não tirou nem o ISRC da música dele, ele não sabe o que é, ele não está cadastrado numa associação. Então, o que eu me propus a fazer é a estratégia digital para o lançamento, mas eu acabo fazendo muitas coisas. E eu acho que essa parte de alinhar os objetivos, de entender o que eu realmente quero, a gente acaba entrando, porque senão a gente não consegue fazer o planejamento do lançamento, né? Porque o artista, ele vem com aquela ansiedade, a expectativa dele está muito alta, ele geralmente está com uma expectativa de coisas que não está no momento dele ainda, não vai acontecer para ele naquele momento. É muito delicado você falar isso para o artista, né? Porque a expectativa dele está muito alta, porque ele, querendo ou não, mesmo que ele não fale o objetivo dele, ele sempre tem aquele negocinho dentro dele que ele fala para você, não, eu fico satisfeito com 1000 plays, mas no fundo ele está pensando, Sim. mas se tiver um jeito da minha música estourar, eu sei que a minha música vai estourar, ela tem potencial para estourar. E eu acho que eu aprendi muito na pandemia e eu acho que a maior lição foi essa, assim, de entender, primeiro alinhar a expectativa do meu cliente, educar ele como que o mercado funciona, como que as coisas funcionam, mesmo que gestão de carreira como um todo não seja, né, a minha especialidade, mas eu acabo fazendo esse direcionamento para que a gente consiga trabalhar e o artista consiga entender em que momento ele está da carreira e aonde ele pode chegar num período de 1 ano, por exemplo, para depois ir buscar outras coisas, assim. Então, esse período de pandemia, a gente chegou num pico de 60 mil músicas todos os dias subindo nas plataformas de streaming. Nossa Então, é um Senhora. número muito grande, né? Se a gente pegar uma média hoje, que acredito que são 40 mil, você ainda é entre 40 mil que precisa de atenção, que precisa do marketing, precisa do dia. ads, por dia. E o artista continua achando que a música dele é a melhor, que Sim. não precisa do marketing, que não precisa do público, que a música vai, né? Esse movimento de que a música vai, que é um movimento que o marketing faz a música ir, o público faz, o artista independente ele ainda não tem. Então, a gente trabalhar isso requer, eu acho que, muito cuidado, né? É um trabalho assim que muitas vezes, quando eu vejo que eu não dou conta, eu tenho que passar para outros profissionais. Então, precisa passar por um... Geralmente, os artistas, quando eles estão num momento mais profissional, eles já têm o terapeuta, uma pessoa que está acompanhando, né? Que eu acho que é essencial, assim, para todo mundo, mas para a pressão que o artista sofre, eu acho que é essencial. Sem dúvida. E ele geralmente, assim, às vezes a gente precisa do apoio mesmo de outra pessoa, assim, porque eu acho que são muitas expectativas, né? É muito sentimento. Eu entrego o meu trabalho, depois que a gente termina aquilo, a minha estratégia, ela entrou, mas o artista, ele entra com a emoção, com toda a entrega, né? Ele colocou muitos sonhos ali dentro, então eu acabei entendendo na pandemia esse momento, esse lugar delicado, e faço questão de trazer para o meu trabalho essa visão assim mais humanizada do processo, entender o artista de uma forma mais global, não só é um produto e é uma música, mas que é um ser humano que tem várias necessidades. Legal. E isso é muito reflexo também de modelos de indústria que a gente teve ao longo do tempo na música, né? Assim,
até pouco tempo atrás, assim, 20 anos, a gente tinha um modelo que era, a banda bombava, ia lá o carinha da gravadora, via que o show tá bombando, e aí dava um cheque em branco, tá aqui, $1 milhão para você fazer o que você quiser, e aí sobrava dinheiro, vendia CD, todo mundo, era aquela festa, né? Aí a indústria mudou, a internet chegou, o MP3 chegou, democratizou, beleza, opa, todo mundo tem como gravar, todo mundo tem como lançar, ao mesmo tempo, todo mundo tem como gravar e todo mundo tem como lançar. Então a concorrência é absurda, é gigantesca. E aí as bandas acabam achando que não, pô, hoje em dia tá democratizado, todo mundo tem que ouvir a minha música, né? Esse trabalho é bem delicado mesmo, assim, é muito legal que você faça. Foi muito comentado aqui nessa primeira rodada sobre, poxa, eu postava de vez em quando, os artistas usavam como hobby, eu comecei a me dedicar mais, só que a gente tem um limiar muito, muito sensível, né, em relação a, beleza, vou trabalhar minhas redes eu preciso trabalhar as minhas redes, eu não postei nada hoje, eu não postei, fazem 2 dias que eu não posto nada, e o último só teve 10 likes, enfim, são algumas das reações que a gente tem quando precisa produzir conteúdo. E aí eu queria abrir aqui, acho que o doutor pode começar falando, mas aí vamos trocando ideia mais abertamente. Como é que vocês fazem para lidar com isso, né? Seja da pessoa com quem você trabalha, seja com a tua pressão de ter que postar e ter que movimentar, já que agora todo mundo está no digital. Isso foi a frase que eu mais ouvi, né? Todo mundo está na internet agora. E aí vem a pressão de que se você não tá, você é um alienado, um estranho e tua carreira foi por água abaixo. Como é que é trabalhar isso para vocês, esse balanço? Posso falar? Manda bala. Eu acho que foi muito importante o que a Carla falou, a Patrícia, o Lucas, né? Especialmente na fala do Lucas. Todos nós, quando passamos por uma mudança dessa natureza, a gente tem um ciclo interior, todos nós passamos. A primeira é um choque, não é isso? Né? Nós todos sofremos choque. Né? Vírus? Que vírus? Onde? Né? Que vírus? Né? Aí, a segunda etapa é uma negação. Nós todos tivemos. Eu lembro, né? Lucas, eu lembro que eu falei assim, não, isso vai durar uns 20 dias, a gente vai separar quem está contaminado, né? Assim, não é isso? 40 dias, quarentena. Não é isso? Quarentena, 40 dias, né? Negação. Aí a realidade não para de bater na sua porta. Você fala, Aí a primeira coisa que acontece é que a gente fica puto, a gente fica com raiva. Mas a raiva é uma emoção muito importante se você usá-la para fazer a outra mudança, que é aquilo que o Lucas contou, né? Ele mudou o estúdio, né? Não é isso? Vou dar aula de inglês, né? Ou você pode fazer birra, porque tem isso também, o camarada fica preso, né, na raiva, embirrado, né? Porque não concordo com essa realidade, mas esse problema é seu, a realidade está pouco se lixando se você não concorda com ela, não é isso? Mas se você usa essa energia para fazer a próxima etapa, que é a barganha, a negociação, é isso, eu abro o estúdio, eu vou começar a postar, eu vou, igual a Carla falou, e aí a gente vai para depois da barganha que você fica triste. Porque o luto, ele só é experimentado depois da barganha, porque aí você sente que você mudou mesmo, que até a raiva, você não mudou nada. Aí você tem um luto. Então você tem que entender que a tristeza vem depois da raiva, aí depois a gente vê a aceitação. Então todos nós passamos por isso. E a Carla falou uma coisa que eu acho muito importante, Carla, você é cantora, compositora, que uma certa vez eu ouvi de um escritor, que assina do escritor, ou assina do compositor, e assina do conteudista. E eu vou dizer por que eu acho que o cantor é um pouco diferente. Porque, por exemplo, se eu sou um escritor, eu fico famoso, você começa a dar entrevista, não é isso? Aí eu não tenho tempo para escrever, né? Se a Carla começa a cantar todo dia, ela não tem tempo para compor. E aí você fala assim, mas e o Zezé de Camargo? Aí vai lá e compra a canção lá do cara lá em Goiânia, um grande compositor lá que não é conhecido, ele paga o cara uma merreca, pega a canção e ganha milhões com ela. Mas se você for um compositor, um escritor, um conteudista, não é isso mesmo, né, Carlos? Não é isso? Que o cara da agência, que me ajuda, fala assim, produz conteúdo, doutor. Eu falo assim, meu amigo, conteúdo não brota em pedra, igual você está pensando, não, eu tenho que estudar. Eu tenho 50 anos, mas chega um ponto que os 30 anos de conteúdo, sei lá, que eu produzi, se você entregar de uma eu vou ter que falar de novo, vou falar de novo. E chega um ponto que o seu conteúdo é aquilo ali, você demorou 30 anos para construir aquele conteúdo. E muitas vezes eu percebo, né, cara, você como compositor de detalhista, o cara fica assim, produz aí, doutor. Eu falo, não, isso não sai pedra, não, isso não é. Até para um compositor não deve ser fácil, para um escritor, né? Então, assim, eu percebo, então, essa é a sina, Tony, do conteudista, vamos dizer assim. Tá bom, então se eu parar para estudar, eu não posto. Se eu posto demais, eu não tenho tempo de estudar, no meu caso. Então, até achar esse equilíbrio, e no meu caso, foram as lives, né? Que é como vocês falaram também.
cada um tem que achar o seu estilo. Eu acho que muitas vezes o agente, no meu caso, né, a agência que me ajuda, que cobra conteúdo, eles parecem não compreender isso. Cada um vai ter um estilo de produção de conteúdo. No meu caso, eu achei o meu estilo. Eu estudo um tema, faço as minhas lives 30 minutos e respondo 30 minutos de perguntas. Aquele é o meu estilo, porque eu tenho a capacidade de responder muitas perguntas, né? Então, eu achei o meu estilo. E eu acho que é isso. O conteudista, senão ele cai numa sina, que seria a sina do escritor, que agora dá tanta palestra que não tem tempo de escrever livro mais. Carla, já que você foi tanto citada aí, como é que você faz para esse equilíbrio? Então, eu agora, né, eu estou trabalhando com a Patrícia, ela está me orientando em relação a isso. Ah, olha aí. Mas, olha só, né, essa parceria vai render frutos. Mas, assim, a primeira coisa que ela me ensinou, Carla, você tem que se organizar, né? Tipo assim, no sentido de meio que já deixar pré-pensado ali temáticas do conteúdo, assim, mas é claro que aquilo não vai ser uma coisa que vai me limitar. Eu posso ser espontânea, assim, surgiu isso, eu posso postar isso. Só que, tipo assim, eu não posso deixar que a rede social seja maior do que a compositora, do que a cantora, entendeu? Então, esse sentido de você organizar, que a Patrícia está me ensinando, é para que eu tenha mais tempo para fazer o que realmente importa, porque é muito difícil você ser qualquer coisa se não tiver conteúdo humano, entendeu? Estratégia, que bom que tem pessoas como a Patrícia para me ajudar a fazer, porque eu tenho que preocupar muito com o meu conteúdo humano, entendeu? Eu tenho que estar sempre inovando, ouvindo música nova, eu tenho que estar me enchendo de referências artísticas, porque por eu me enriquecer dessa maneira, quando eu for gerar o meu conteúdo, vai ficar uma coisa até mais natural. Esses dias eu tinha até lançado uma enquete até interessante, que deu um engajamento assim que eu não imaginava, perguntando se criatividade é uma questão de treino ou se é uma questão, tipo assim, divina. Vou ficar lá esperando que vai vir a criatividade para criar meu conteúdo ou para criar minha música. E, tipo assim, cara, tem a parte divina. Eu sou uma pessoa que sou ligada nessas coisas esotéricas, na espiritualidade, só que eu tenho noção que se eu não trabalhar, se eu não mecanizar algumas coisas, não vai rolar. Né? Então, eu acho que é um meio do caminho ali, só que tendo muito cuidado para não ferir a parte que é mais importante, né? Que é a Carla compositora. Eu acho que, tipo assim, o problema das pessoas hoje em dia, às vezes é ficar, igual você falou que, né, Tony, que às vezes a pessoa tem 10 curtidas e fica sentida, não deu certo. Sim, sem dúvida. Tente ver as redes sociais com frieza. Cara, é uma ferramenta. Você não pode medir o seu ego, a sua capacidade só por aquilo. É uma ferramenta que está em processo, que está crescendo e você está correndo atrás de crescer com ela junto, entendeu? Então, eu acho que no momento que você desapega, que é uma vitrine, aí você para de ficar tão afetuoso em relação a essas decisões ali na rede social. Você faz de forma mecânica e não se compromete, sabe? E sem contar o fato de que há várias boas práticas, mas existe por trás um algoritmo que ninguém, a não ser quem escreveu esse algoritmo, sabe como funciona. Então, assim, é incrível e você vai fazer o teu trabalho para maximizá-lo, mas pode dar muito errado. É assim. Eu posso contar um segredo para vocês? Conte. Para tranquilizar a alma de todo mundo. Eu tenho um conhecido que trabalha em uma dessas grandes empresas, né, não vou falar o nome, de mídia. Ele me contou, presta atenção, que no dia da Black Friday, tem empresas que estão gastando 5 milhões de dólares e a conta é bloqueada. Então, presta atenção, se o algoritmo não consegue diferenciar essa empresa que está gastando 5 milhões de dólares, o vendedor dele tem que pegar o telefone, ligar para os Estados Unidos, falar assim, libera a conta na mão aí do fulano. O cara tem que entrar na mão e liberar. Então, o quê? Ninguém sabe como esse algoritmo funciona, nem ele sabe. Né? Não, é uma caixa preta, né? É uma caixa preta, realmente, todas. Nem precisa falar nomes, porque todas são muito parecidas. Não, não precisa falar, não, são todas. Patrícia, eu acho que a chave, ou boa parte dela, boa parte do núcleo para se dar bem e fazer esse equilíbrio é planejamento, né? É você fazer uma agenda, pensar no que você vai fazer, cumprir isso e falar que, né, esperar o resultado chegar. Eu acredito que o planejamento ele é essencial, né? Porque se você planeja antes, você senta e a gente gasta ali umas 2 horas fazendo um brainstorm, tendo algumas ideias, colocando tudo no papel, mas depois que você organiza isso trabalha muito a sua ansiedade no longo prazo, porque você já sabe o que você pode postar. E igual a Carla falou, você tem um plano de post, mas você não está preso àquele plano, né? Você pode criar ali headlines, pequenos títulos do que você quer escrever. Hoje, por exemplo, você pode colocar alguns títulos. Então, o que a gente trabalhou com a Carla?
vamos criar uma planilha na vertical e na horizontal. A gente coloca os dias, depois a gente coloca ali os temas, e a gente vai criar esses temas, e tá bem tranquilo, vamos fazer isso nessa primeira semana, vamos entender como que isso vai funcionar. A gente pode ir adequando, ir adaptando, porque também não é cravado em pedra, né? Você pode mudar. A gente é ser humano, a gente vive dentro de um universo que muitas coisas mudam ao longo do tempo. E eu sou super a favor, assim, da gente planejar todos os processos, assim, e ter esse espaço para também ter bastante criatividade, bastante de você ser espontâneo, interagir com o seu público. Eu sofri muito essa pressão lá no início, porque eu comecei a trabalhar com a música em 2019, em 2020 veio a pandemia. Então, em 2020, eu vi várias pessoas que trabalhavam com os artistas lançar curso, começar a postar, e era aquele momento, e as pessoas falavam, faz isso. E eu falava, gente, eu acabei de entrar no mercado, eu vou aproveitar esse momento para aprender, para melhorar, para realmente sugar tudo que o momento estava me proporcionando, né? Não é o melhor dos momentos, mas é o que você pode fazer com o que você tem. E foi justamente isso que eu fiz, e agora eu comecei a postar. Então, eu acho que também entender esse seu momento, saber como que as pessoas recebem o conteúdo, mas também saber como que você pode fazer, igual o doutor falou, eu acho que é essencial, assim, você respeita o seu momento, respeita o seu tempo, e quando você estiver pronto, a gente começa, né? A gente pode fazer um pouquinho, não é porque todo mundo está fazendo que a gente precisa fazer, e eu acho que isso foi uma coisa assim que me ajudou muito, tá nesse lugar assim de eu não estou nesse momento ainda, não quero, não importa se está todo mundo fazendo. E aí eu lembro que um amigo falou, mas tal pessoa fez um curso e lançou e ganhou 100 mil, que agora está na moda, né? O 6 em 7, ganhou 100 mil. Bom, Eu você falei, sabe que eu tudo fiz um bem, eu curso também também, queria né? ganhar 100 mil. Você participou do curso que eu fiz, inclusive, eu ouvi muito essa Sim. história aí. Mas muito não bom. não é o momento, né? Não pode ser porque está todo mundo fazendo, senão é a sua ansiedade, o seu estresse, tudo. Uma coisa que eu acho que eu aprendi depois que eu fiz 30 anos para cá é que o seu psicológico ele é muito forte, assim, muito. Você nem está vendo e ele está agindo sobre você. E ele está, né? Você tem uma ferida, você vai no médico, ele trata. Mas o psicológico muitas vezes você não vê. Às vezes está com uma dor no estômago, você vai no médico, é estresse. E esse momento que a gente passou, ele já foi muito estressante. Então, eu acho que planejar é muito... combina muito, assim, com esses momentos de estresse, com a rotina do artista, com a rotina da pessoa que trabalha... Porque a música, ela não é... Eu vou sentar hoje e vou fazer isso, né? Hoje eu vou compor, amanhã eu vou fazer isso, depois eu vou e eu vou lançar. Não tem horário, não come direito, não tem dia certo. A inspiração vem numa hora que outro dia você está procrastinando, então eu acho que planejar o que dá para planejar é um bom caminho. E pegando um gancho rapidinho no que o doutor falou ali, de entender qual é a tua atividade principal, eu acho que o Lucas está numa situação de precisa postar e precisa divulgar o estúdio, porque o teu estúdio tem meses, né, de criação, mas ao mesmo tempo você precisa trabalhar nele, e montar um estúdio não é uma tarefa fácil. Não é, você tem que ir em cômodos da sala e ver onde soa melhor e tal, para instalar equipamento, enfim. Como é que é para você, que já está alimentando o Instagram do teu estúdio, fazer esse balanço de, beleza, eu preciso divulgar o estúdio, e hoje parece que tudo é primeiro Instagram, né? Você não vai anunciar o seu estúdio no classificado do jornal. Não, é digital, é Instagram, é Facebook, é Google, e talvez depois em algum lugar físico, se achar que tem a ver. Como é que tem sido para você esse balanço aí, para equilibrar tudo como todo mundo está falando que está fazendo? Cara, tem uma experiência grande que eu já tive com a própria banda, né? E é uma experiência, enfim, que continua acontecendo. Então, a gente já nasceu um pouco nesse mundo digital, né? O Instagram nosso da banda já é desde o começo da banda. Então, eu principalmente tomo muito conta das redes lá, então já passei por várias fases, desde pagar post, não pagar post, entender como era o Facebook, como não era, enfim, até chegar nesse momento onde a gente está com a mídia social, que é o Instagram, que é a mais forte, assim. Então,
trazendo isso para o estúdio, eu demorei muito tempo justamente até para querer fazer uma conta do estúdio, sabe? Porque eu sabia que aquilo, o quanto de um statement, né? Quanto que aquilo significa para um negócio, para um artista, enfim. Então, eu segurei muito a mão de fazer primeiro a conta, a partir do momento que eu, também pensando que eu queria ter conteúdo, já queria abrir a página e soltar bastante coisa, né? Até como forma de divulgação, né? Uma conta com uma foto só não significa muita coisa, né? Então, logo que eu abri, tinha toda uma timeline lá, com as coisas que estavam acontecendo e tal. Mas eu acho que, se for traçar um paralelo com o que estava sendo conversado antes, eu acho que é isso. Eu fiquei bastante reticente em começar, assim, saca? Agora que de fato, parece que é isso. Parece que o Instagram validou um negócio que já estava acontecendo, sabe? É meio louco pensar desse jeito, mas tá sendo muito importante, porque agora, de fato, é a divulgação. Agora eu tô, de fato, confortável com as coisas que estão lá. Como você falou, eu passei muito tempo arrumando a sala, afinando a sala, arrumando equipamento, deixando tudo pronto o suficiente para também, quando for divulgar, a coisa tá limpinha, bonitinha, sabe? Tipo, ó, agora vocês podem vir para cá, a gente tá acertando orçamentos. Tipo, não é Sim, a coisa, meu Deus, agora eu tô divulgando, mas eu não sei o que eu tô fazendo com isso, sabe? sim. E Isso por outro acontece muito, lado, da inclusive, né? banda, A assim, galera sair que é o outro postando lado de loucamente. divulgação, sim. Não, totalmente. Sem ter um produto de fato para entregar, né? Então, enfim. Mas com a banda, assim, com a nossa banda especificamente, a gente passou por um período meio. Cara, a gente sabia muito bem lidar com a rede social enquanto a gente tinha show, enquanto a gente tinha coisa para falar, sabe? Aí a gente passou por um momento, tipo, cara, não vamos postar nada, não tem o que falar, tá tudo uma merda, sabe? Tá todo mundo em casa, tá todo mundo morrendo. Tipo, que foda-se minha música, sabe? É muito sentido. Então também rolou essa contramão da coisa de entender o lugar que, tipo, cara, primeiro a gente precisa ficar bem, primeiro a gente tem que tomar conta das nossas famílias. Eu passei por uma situação de ter uma pessoa doente em casa aqui no começo da pandemia, que foi super complicado. Então teve, além de tudo, desse bolo de coisa, ainda teve isso, assim. Então eu acho que tem, como foi falado aqui já, tem uma questão de saúde mental, né? Já para citar o próprio tópico de assunto. Mas também você precisa se resguardar um pouco quando aquilo não te faz bem, sabe? Tem o lado do trabalho, mas acho que aquilo é tão pessoal do seu celular, com aquilo que você está fazendo todo dia, sua imagem. Tem um momento que eu acho que é importante a gente saber também, falar, calma, eu preciso não ver isso hoje, eu preciso não fazer nada com isso hoje. E é um baita gancho esse que seria meu próximo tópico aqui. Você já deixou a bola quicando, e aí eu queria falar com o doutor um pouquinho, mas a gente tem várias questões de saúde mental envolvidas na pandemia, e tem duas coisas que o Lucas falou que são muito latentes, e eu queria que você compartilhasse com a gente um pouquinho, experiências de consultório também, e das lives que você tem feito e tudo mais, e aí a gente pode se identificar e comentar e opinar aqui também. Mas tem duas coisas que eu identifico assim que são muito pesadas. Primeiro, quando a saúde física vem junto com a saúde mental, como um caso de uma doença de um familiar, ou você mesmo, você pegou Covid, alguém que conhece pegou, alguém faleceu de Covid. E tem uma outra coisa que o Lucas falou que a rede social é muito pessoal também. E do mesmo jeito que a gente está aqui fazendo isso no Zoom, que é um trabalho para todo mundo, estamos participando de um painel, né? Estamos aqui para falar das nossas carreiras. Do mesmo jeito, o Zoom serve para a gente fazer festinha com os amigos no sábado, rever a família, ter o mínimo de, né, lembrar como era a vida um pouquinho lá fora. A gente faz pela mesma ferramenta, a mesma interface, a mesma cara, o mesmo jeitão. Então parece que as coisas se misturaram e é 24 horas tudo que a mesma coisa, né? O que você acha disso, doutor? E o que você tem visto disso aí com quem chega para falar com você? Isso, na verdade, isso é viciante mesmo, né? O Dilema das Redes, né? Aquele documentário do Netflix nos mostra isso. E, na minha opinião, tem que ter muito cuidado, né? Eu me lembro, há alguns anos, né, uns 15 anos atrás, eu nunca fiquei chocado uma vez que um camarada foi fazer o caminho de Santiago de Compostela, né? Tipo assim, para conhecer a alma dele, e ele Sim. todo dia narrava numa rádio. Só que, pô, se fosse hoje deve ter um cara que deve ter ido filmando o Santiago de Compostela dele. O camarada não está ali, ele tá na tela. Tem umas coisas que eu acho que o Lucas falou muito bem, que você se desconecta do presente, né? E a vida ela acontece aqui, né? Se você não tem, se não está aqui, é como se a nossa existência ela fosse um gato andando num telhado de zinco quente. Você só sente o calorzinho.
Você só vai sentir a profundidade da existência se você estiver presente. E a tecnologia, ela te tira da presença, né? Que é o que nós falávamos, né, Marcelo, né, Antônio? Ou seja, o que é que... Ou seja, se bastasse para mim ouvir uma live do meu cantor favorito, ou ouvir no CD, ou no MP3, ou sei lá o quê, no Spotify, eu não iria no show. Né? O que é que tem no show que não tem na live? Não tem a intensidade da experiência de estar vivo. E a tecnologia, queira assim, ela te tira disso, né? Porque nós estamos aqui. Não é incomum sair no restaurante, né? Na época podia ir, que você está assim, está um casal e os dois estão olhando no celular. Ou seja, a intensidade da existência, que é aquele momento, está sendo trocado por uma coisa muito menos intensa, muito mais frágil, né? E isso é viciante, né? Não há dúvida. Né? Algumas pessoas que eu vejo, eu fico impressionado, posta tudo que come, tudo que vai, o cara não vive, ele vive onde? Eu não faço isso, né? Mas lembrando aqui o pessoal contando, eu costumo dizer que às vezes eu faço aquele vídeo, que site legal, eu posto, não dá ibope. Aparece o meu cachorro, 300 curtidas, fala assim, não dá para um negócio dele, né? Eu não vou postar todo dia meu cachorro, né? Mas assim, né? Você vê que isso é frustrante, né? Mas senão você fica viciado mesmo, é um vício, é um fluxo de dopamina, né? Quantas curtidas deu, né? E você fica, é um vício, tem até um nome, chama nomofobia, né? No mobile phobia. É a fobia de não se conseguir abrir mão do seu mobile, do seu telefone móvel. É um vício, é um vício mesmo. E nós temos que nos fiscalizarmos, senão a gente fica viciado, né? Você assusta, você abre. Eu, por exemplo, não tenho nenhuma notificação no meu celular, porque a notificação ela te tira o tempo todo do presente, né? Então você nunca está aqui. E a parte do nosso cérebro, né, que é o cérebro incortado, que é o córtex pré-frontal, que é a parte mais nobre, ela é como se fosse uma bicicleta na 10ª marcha. Para arrancar uma bicicleta na 10ª marcha, você tem que fazer muita força. Mas depois que ela pega a embalagem, é uma beleza. Então, quem é escritor, compositor, né, você está trabalhando aqui, você entra num fluxo, não é isso? A coisa mais difícil que um ser humano consegue fazer na vida é escrever. O escritor, ele escreve todo dia durante 3 horas. É o que a Patrícia falou, é o equilíbrio da disciplina com a criatividade. Os escritores, eles sentam, tem um livro que é sobre a rotina de escritores. 99% é assim, o cara senta pela manhã durante 3 horas. Não é que vai sair nada, não, sai 2 parágrafos. Mas ele sabe que para sair 2 parágrafos, ele tem que ficar 1 hora aquecendo o cérebro. Aí ele... Agora, se ele é interrompido no meio dessa hora pela vibração do celular, acabou. A bicicleta para. Aí, para arrancar de novo, é uma tristeza. Então, cada vez que você é interrompido, é como se essa bicicleta parar, você tem que arrancar de novo. Você termina o dia bagaço, cansado, e não sabe por quê. Porque, na verdade, você tem que arrancar sua bicicleta várias vezes. Então, você tem que tirar um bloco de tempo para você ter uma imersão e ficar lá pensando, né? Isso não é ser interrompido, porque, na verdade, a bicicleta está andando. Né? Então, eu costumo dizer que o escritor senta e fica 1 hora aquecendo o cérebro, ele escreve 1 página, né? E aí ele corrige, mas na última hora ele corrige aquela página, talvez uma coisinha para o dia seguinte, acabou, 3 horas. E aí ele não consegue fazer isso mais que 3 horas. Por isso que George Bernard Shaw, né, o autor de My Fair Lady, né, o dramaturgo inglês, ele dizia o seguinte: ninguém pensa, porque eu só pensava o suficiente para escrever 1 página por dia e fiquei rico e famoso. Ele não estava errado, de uma certa maneira. Ninguém pensava como ele, né? Ficava 3 horas para escrever 1 página. Vitor Hugo, para você ter ideia, tirava a roupa, ficava nu. O criado dele ficava com a roupa lá de fora do quarto e ele ficava 3 horas sentado para escrever. E o camarada só podia abrir a porta dali a 3 horas. Então, ali ele ia ficar, ele ia pensando, né? E isso é muito interessante. É um livro que mostra as rotinas. Elas são similares. Ou seja, é como se a gente precisasse daquele tempo para... se a gente for interrompido, isso não existe. Não é só para criar, é para viver a existência. Então, a vida fica sem graça, porque você está interrompendo ela a todo momento. E o que nos dá riqueza e profundidade de vida é o fluxo. Então, a gente tem que ter esse cuidado. E é engraçado que isso vem associado com evolução, né? Com evolução tecnológica, tipo, estamos indo para um lugar melhor. Ah, que bom, agora eu posso falar com você a hora que eu quiser, doutor. Eu posso te incomodar no WhatsApp a hora que eu quiser. Isso é uma evolução. E aí, na verdade, ficou uma fritação, né, gente? Como é que você... Eu queria saber um pouco de vocês, disso, quem quiser falar, fique à vontade. E aí eu queria saber também de uma coisa que é muito importante, que a gente tocou levemente no assunto, mas...
e agora o doutor falou mais, do lidar com a frustração, né? Uma vez eu vi um desenho, um cartoon que era incrível, assim. São duas pessoas, uma do lado da outra, aí é uma pessoa em situação de rua, e aí é uma pessoa que está sentada no banco, eram 3 pessoas, e o outro é um empresário, assim. Um tá olhando o celular, o outro um celular mais simples, e o outro, tipo, procurando o que comer. E aí, o balãozinho das 3 era o mesmo, eu queria ter mais coisas, eu queria que minha vida fosse mais plena, sabe? Todos estão querendo ter a mesma coisa, os 3 em situação diferente, e sempre numa busca sem fim, que gera muita ansiedade, né? Além disso, a gente tem a galera xingando. A galera que o doutor posta um vídeo, fala que ele não entende nada. Que a Patrícia posta um tutorial, fala isso aí não dá certo. Que a Carla canta e fala que não tá legal. E que o Lucas grava e fala que o estúdio não é bom. Como é que é para vocês, gente, entender que faz parte e que o processo é esse, que a gente vive no mundo digital e que a gente tem que saber lidar com esses haters e com essa busca sem fim por likes e comentários e compartilhamentos? Posso falar? Porque Manda. de hater eu entendo, né? Eu acho que... então, parabéns, Carlos, porque eu digo que o hater é um privilégio, você já está famosa, então me conta. O hater é sucesso. Quando fala assim, você tem hater, doutor? Eu falo, ainda não, eu estou triste, porque eu não sou famoso para ter hater ainda, mas a Carla já tem. Conta aí. Mas, doutor, os haters, eles vieram com um programa, que até então eu não tinha, porque até então o meu grupo de seguidores era muito amistoso, era né, a família, gente que estudou comigo, aí tive essa visibilidade gigantesca no The Voice. Uhum. E as pessoas, assim, é uma competição, ela quer que o candidato dela ganhe, tudo bem, a torcida é uma coisa emocionante, é legal ter torcida. Só que tem pessoas que acham que chegar e te xingar em prol do outro, te xingar vai ser em prol do outro, só que não é nada disso. E eu aprendi a lidar com o hater no programa. Porque eu falei assim, minha nossa, gente, eu estou dando aqui o meu sangue, né, subir naquele palco, que é uma pressão absurda, gente, psicologicamente, é um negócio assim, que você tem que estar firme, né? Eu faço terapia, já estou fazendo mais ainda, né? A gente tem que manter esse pique. E aí, tipo assim, é uma coisa que você precisa começar a entender que as pessoas ficam muito corajosas atrás do teclado, corajosas ali no smartphone, porque é muito fácil você chegar e fazer críticas sem nenhum embasamento. Porque o que acontece? Eu até estava conversando isso com a Patrícia outro dia, e ela me falou que existe essa coisa das pessoas ficarem muito encantadas com a vida do outro nas redes sociais, e aquilo, ao mesmo tempo que faz mal para elas consomem, e é um looping. Eu quero que a pessoa tem, né, que você falou, Tony, que a pessoa quer aquilo, só que ela não para de consumir, e a gente tem essa vitrine constante, que é o Instagram, que o tempo inteiro alguém está muito lindo na praia e curtindo, e aí a pessoa, ela não consegue passar batido por aquilo. Ela tem que ir lá e deixar a opinião dela, porque hoje em dia parece que essa coisa de formar opinião, ter opinião é muito necessário. Assim, eu acho que ter opinião é sim uma coisa importante, mas não tem necessidade de você impor ela o tempo inteiro. Porque e além disso, na internet a gente normalmente está presente em todos os lugares. Então você além imagina, disso, normalmente uma pessoa me ataca no Twitter, também, me ataca no Facebook. Sim, e são coisas totalmente superficiais, e por isso que é desgastante. Porque se fosse aquela coisa construtiva, não, na minha experiência, eu tenho informação nisso, eu acho que podia melhorar assim. Não, é simplesmente eu te odeio. Entendeu? Então, quando você começa a entender que esse hate diz da pessoa e não de você, você começa a ficar mais tranquilo, sabe? Tem um vídeo do Porta dos Fundos maravilhoso, se chama Hater. É um hater que vai, depois procurem, ele vai num restaurante e vê o ídolo dele ali, que ele tanto odeia, jantando. Aí ele fala, meu Deus, eu te odeio, cara, eu não consigo viver sem você. Cara, deixa eu tirar uma selfie para mandar aqui no grupo, eu sou teu hater número 1. Enfim, vejam depois. Exatamente, eu vou procurar. Lucas, você... Não sei se teve hater, mas você teve uma experiência. Você tem experiências normalmente, mas tem uma que talvez seja mais marcante. Você tem uma banda instrumental, super cabeçuda, super alternativa, e já tocou em grandes palcos, né? Um deles, o Lollapalooza Brasil, que é um festival para uma galera que está acostumada a ouvir músicas radiofônicas e tal. Essa quebra e esse enfrentamento, ao mesmo tempo você também está na estrada com o Lenine, aí você vê
né, palcos imensos, e aí você volta para um palco gigante, mas em outro estilo completamente diferente. Como é que você lida com essas quebras e essas disrupções aí, enfim, musicalmente falando e socialmente falando, né? Você vê muita coisa diferente, como é que a galera reage com vocês? Uhum. Eu dei uma travadinha no final aqui. Mas acho que eu peguei tudo. Cara, acho que não se colocar como uma banda cabeçuda foi a melhor coisa que a gente fez, assim, não ter essa predisposição para ser, a gente é super inteligente, a gente faz essa coisa que não é popular, que é muito melhor que a música popular, tipo, cara, isso foi a primeira coisa que a gente não fez, foi a melhor coisa da vida, assim. Muito por causa dessas vivências, assim, a gente também sei lá, é muito massa você estar num palco tocando ali e no outro dia você trabalhou e tem tantas pessoas quanto para assistir, assim, sabe? Eu acho que essa essa divisão da música, tipo, foi um negócio que meio que minha cabeça foi abrindo muito ao longo do tempo quando eu fui trabalhando com mais gente, em outros palcos, em palcos maiores, você percebe que tá todo mundo ali meio que fazendo a mesma coisa, assim, sabe? Todo mundo acorda, ensaia, vai passar som, trabalha, é o show, assim, então não. É óbvio que tá na posição de tocar num festival gigante, igual foi o Lollapalooza, a gente viajou para o Chile para tocar 2 anos atrás, 3, acho, na verdade. É, isso é muito gratificante, assim, né? Você tá, eu tava na posição dos meus chefes, basicamente. Então é muito maneiro, assim, mas eu acho que tem a coisa de normalizar aquilo no meu dia a dia que foi importante. Então aí você começa a aproveitar mais as relações pessoais e com o público daquilo, né? Quando o palco deixa de ser uma coisa assustadora, né? Que foi o que aconteceu no meu caso, cada vez era meio que meu escritório ali, né? Então, beleza, 50 mil pessoas aqui para assistir o patrão, sabe? Então, você meio que normaliza um pouco isso sem tirar a magia, óbvio, né? Porque, obviamente, 50 mil pessoas para ver um show é um negócio surreal e me arrepia toda vez ainda, né? Me arrepiava. Mas eu acho Te que arrepiará novamente. Tomara. Mas acho que é isso. Não sei se eu respondi direito a pergunta. Me perdi um pouco aqui no meio, mas... Não, sim, é isso, sim. E eu lembro que vocês tiveram uma experiência bem legal no Lollapalooza, inclusive, né? De fãs do 21 Pilots, se eu não me engano, que eram fãs que estavam na grade, chegaram 1 da tarde para ver a banda que ia tocar 10 da noite, de um estilo completamente diferente, e vocês tocando música instrumental, eles aplaudiam toda a música depois, né? Pois esse acho que foi talvez da carreira, assim, o maior medo de hate. Não o maior medo, assim, não que a gente fosse mudar alguma coisa na nossa vida. Mas era a maior chance de... Mas... exato. E foi muito surpreendente, assim, ver uma molecada tão nova, tão disposta a consumir música diferente, música nova, sabe? A gente, a primeira banda do palco, eles estavam a fim de ver a última banda que ia tocar daqui 12, 13 horas, assim. E, cara, super compraram nossa onda, assim, nosso show, foi muito massa mesmo. A gente foi o extremo oposto do Twitter, assim, basicamente. Foi ver a galera que você não conhece gostando de você, sabe? Isso é maravilhoso. Então, o Twitter é a galera que você não conhece te odiando, basicamente, né? Basicamente. Eu queria falar um pouquinho de outra coisa que a gente falou por aqui, e eu acho que a Patrícia pode falar e o Dr. Federico também, e de maneiras diferentes. Porque a gente tem isso que o Lucas falou de, cara, a gente não pode se achar... A gente é uma banda de rock instrumental, mas a gente não pode achar que é muito mais especial do que as outras, enfim. Por outro lado, é interessante o conhecimento de público, né? É legal saber que, legal, todo mundo ali viu o show, mas quem mais gostou é uma galera que está aqui nessa faixa etária, que conhece esses outros rolês, tem essas outras experiências. E a Patrícia tem que lidar com banda, criando público, construindo público, muitas vezes do zero. E, doutor, você teve que criar um público que era o público que estava procurando, sei lá, né, dicas de pandemia, como não surtar, ou enfim, várias coisas que encontraram na sua live. Como é que é esse processo de construção de público, identificação de público? Porque eu vejo que, no meu trabalho que é fundamental, assim, não funcionaria sem isso. Vou começar, então. Todos os artistas independentes que vêm para trabalhar comigo, assim, eu acredito que talvez 100% eles estão assim
muito perdidos em relação a isso, né? Quem que é meu público? E você não tem como encontrar quem que é seu público se você não conhece você. Então, eu acho que quando a gente tem uma profissão, assim, igual eu faço estratégia para lançamento, o doutor atende num ramo específico, é muito mais fácil a gente entender quem que a gente é, sobre o que a gente tem expertise para falar e como que isso se comunica. É mais fácil para mim achar o meu público, porque o meu público geral são músicos, e aí eu vou nichando isso. Mas eu acho que para o artista, principalmente para o artista que está iniciando, ele não tem essa visão, porque ele não sabe ainda quem que ele é, né? Ele não se encontrou ainda. Muitas vezes ele lançou um primeiro álbum e ele não está mais naquela maturidade, ele já amadureceu, ele não está mais naquele som, ele não entende muito bem o que ele quer falar, o público dele que está consumindo ele é a família, e eu sempre falo que a família vai te apoiar em tudo, mas ela vai te criticar em tudo também, né? Os amigos, a mesma coisa, eles são os que mais criticam e os que mais te ajudam, assim. Então, teve até um post esses dias aqui da Oli, que é uma artista aqui de Curitiba, que ela postou na praia, e eu fico imaginando, assim, ela postou uma foto na praia de biquíni, só que ela estava de topless, e várias pessoas muito sem educação fizeram comentários super grosseiros, assim, na foto dela. E aí você fica imaginando, se você está na praia e um monte de outras mulheres ou outros homens, eles acham inadequado, eles querem fazer comentários rudes, eles fazem entre eles, né? Você faz com a sua amiga. Se você é esse tipo de pessoa que fica reparando a vida de alguém e faz o comentário, você faz com a sua amiga. Mas dificilmente alguém vai sair do seu trajeto e ir lá naquela pessoa e falar: te odeio, você está fazendo isso. Sim. E na rede social isso vem muito fácil, né? E aí essa menina fala lá alguma coisa para ela muito assim, isso aqui, e fala alguma coisa lá assim, bem, bem ruim, assim. E aí, toda vez que eu vou trabalhar com os artistas, que a gente está nessa construção, quem sou eu? O que eu vou falar? Quem que é meu público? Qual que é o conteúdo? Sempre tem isso, assim, eu vou falar isso, mas uma vez eu tentei fazer isso e eu tive essa crítica. A minha mãe me criticou, meu amigo falou isso. E isso vai te fechando, né? Eu faço inglês com uma professora incrível e eu leio, já fiz vários cursos de inglês, leio fluentemente, né? O inglês, assim, não tenho problema para ler, mas não falo. E conversando com ela eu entendi, porque toda vez que você abre a boca para falar, as pessoas estão te corrigindo. E isso criou um bloqueio na minha cabeça, das pessoas estarem me corrigindo. E aí eu viajei para fora do país, num país que fala língua espanhola, nunca tinha falado espanhol na minha vida, e falei lá com todo mundo, me desenvolvi, voltei pensando comigo, eu preciso fazer aula de inglês, mas eu preciso fazer com uma pessoa específica, porque na aula você não é criticado todo o tempo, né? As pessoas não estão te corrigindo todo o tempo. E eu tentei trazer isso um pouco para os artistas, sabe? Assim, de pensar, por que a gente se incomoda tanto, né, com isso? Por que as pessoas elas vão fazendo essas críticas e isso faz com que a gente se feche? Então, trabalhar um pouco isso, eu acho que é uma das principais barreiras, assim. É muito complicado você começar a trabalhar com artista e ele já ter toda essa bagagem, né, das pessoas falando não faz, não faz, não faz, porque você tem que ir quebrando isso, e às vezes demora um pouco para você ir falando, e o artista fazer, e ele se convencer, e alguém elogiar. Então, acho que é um processo, assim, pelo menos para mim, que não sou especialista na área, assim, é um processo que eu acho que é bem complicado, assim, talvez o primeiro processo complicado. Só antes, doutor, de você falar, a mesma pergunta que eu fiz ali, eu adorei isso que a Paty falou, essa comparação que ela fez do mundo digital com o verdadeiro, digamos assim. Uma vez eu vi, e eu acho que foi uma menina de Curitiba também, que fez tipo uma paródia, assim, porque a minha esposa, a minha sogra é dona de loja de imóveis, né? E aí a minha esposa volta e meia atende as redes sociais da loja. E aí ela me mostra, é surreal, a galera entra no inbox e manda preço, valor, sabe? Tipo assim, não é? Gostaria de saber o preço da cadeira e tal. E aí essa menina fez um vídeo como se fosse ela entrando numa loja, ela tá na rua, entra numa loja e grita, preço, valor, e só aponta pro negócio, assim. É surreal, né? Se a gente for parar para pensar que as pessoas jamais fariam isso. E na internet, nas redes sociais, ganham
ganha uma outra visão para a coisa, né? Doutor, como é que é para você esse lance de público e conhecer público? Eu acredito que é o seguinte, né? Isso é um equilíbrio, porque pode ser que o público que você queira não é o público que queira te ouvir. Isso eu vivenciei isso, Isso vamos dizer faz assim, no meu primeiro muito sentido. lançamento, né? Isso faz muito O sentido. meu público de consultório é uma mulher entre 35 e 60 anos, vamos dizer assim, tá bom? Esse é meu público. Porque os homens geralmente não vão em médico, né? Eles terceirizam, eles adoecem as esposas e elas vão por eles. Perfeito? Procura no Google, né? Tô brincando, mas você entendeu? Eles não vão, né? Vai. Então, as mulheres, esse era meu público. Então, quando eu lancei o meu primeiro produto, vou dizer, digital, o cara falou assim, não, doutor, isso aqui a gente vai lançar para o público masculino, de trabalho em empresa. Tá bom. Só que aí, no funil, só foi entrando mulheres. Entrando mais mulher. Porque, claro, assim, a minha fala deve ter alguma coisa que eu não consigo medir, não é isso? Tá certo, Patrícia? Né? Que é o acaso, né? A complexidade. E aí o camarada virou para mim e falou assim, ó, tá entrando muita mulher. Eu falei, então, o que vai fazer? Né? Então, assim, aí eu lembro que isso era... ou seja, que nós queríamos vender para uma, e quem comprou foi outro. Tipo, sabe assim? Aí eu posso... Eles compraram muito, vamos dizer assim, o produto de entrada. Quando eu fui lançar o produto principal, eles tentaram jogar aquele produto principal para aquele público que era feminino. E eles praticamente não vendeu nada, porque aquele público não queria aquilo com aquela linguagem. Eles queriam o primeiro produto. Eles ajustaram a linguagem para ele. Era um produto que eu tenho até hoje sobre hábitos, que cobre muitas coisas. Então, eu acho que o músico também tem que ter isso. Ou seja, será que o que eu quero oferecer é o que a vida quer de mim? Você me entendeu? Né? Aí o camarada faz birra de novo. Ele fala assim, não quero ficar falando de medicina. Eu falo, não, você não está entendendo. O mundo está precisando dessa sua fala. Como é que você equilibra aquilo que eu quero ofertar da minha arte, do meu conhecimento, com o que o mundo precisa e quer? E isso não é um equilíbrio fácil, não é verdade? Né? Se você me falar assim, se os Beatles tivessem lançado, mesmo que eles tivessem o talento, o álbum branco da primeira vez, eu te garanto que eles não saíam do lugar. Concorda comigo? Sem O dúvida. Sgt. Peppers, né? Sim. Então, assim, isso não é fácil, né? E, né, eu acho que o artista que é mais apaixonado, talvez, pela sua arte, do que eu, talvez, pelo meu conhecimento, né? Porque a arte talvez expresse mais ele do que, né, eu que falo do meu conhecimento. Talvez seja mais difícil ainda, né? Comentávamos, eu e você, não vou citar o nome, mas certa vez eu fui num show de um humorista, que também era dizem que é um grande músico, e ele resolveu cantar. Eu falei, pô, eu não vim assistir piada. Você entendeu? Eu não fui ali para ouvir ele cantar. Eu vi que ele queria, não é? Ele devia ter. Né? Eu queria ser também artista, músico. Mas as pessoas não estavam ali para isso, entendeu? Estavam ali para rir, para ver. Ele era muito. Né? As sátiras dele, né? Então, assim, eu sei que isso não é fácil, né? Então, imagina a Patrícia ter que convencer um camarada, só não, mas isso aí, não, ó, eles não estão respondendo a isso, eu tenho que ceder aqui, né? Talvez, vamos dizer assim, o Lucas, né, vai lá, faz alguma coisa no show do Lenine e tem a música dele, né, que é a arte dele, mesmo que não canta para 50 mil, mas ali é que a alma dele se expressa. Então, eu acho que todos nós vamos ter esse, né? Eu brincava com o Tony, que reza a lenda que o Faustão tem uma pizza, né, que ele conversa sobre política, né? Isso que ele é um cara até relativamente mais culto, ele não é aquele cara do programa de domingo, né? Então, é como se ali ele ganhasse o dinheiro dele, aí ele tem uma outra coisa onde ele pode exercitar uma outra parte dele, que não, né? Então, quando a gente está começando a carreira, a gente tem essa teimosia, ele fala, não, mas eu vou falar, mas não sei se isso vai vender, porque o pessoal está querendo comprar. Como é que você alinha, até onde você vai, até onde você se molda, ou seja, o que eu quero e o que a vida quer de mim, né? Como é que eu equilibro isso? E eu acho que, além do que a vida quer de mim, é o que eu posso oferecer para os outros, né? Eu vejo pouquíssimas pessoas pensando nisso, né? Quando eu criei um site de música lá em 2009, eu parei e pensei, tá, mas, né, será que tá precisando? Será que as pessoas querem ler sobre isso? E sim, porque você tinha sites falando de bandas minúsculas e de nichos, ou era de punk, ou era de indie, e sites falando de bandas muito, muito grandes. Eram os Beatles e o Foo Fighters e acabou. Tinha todo um meio aqui de bandas independentes e mais ou menos grandes que ninguém falava a respeito. Opa, é uma chance, é uma oportunidade. E aí a coisa deu certo. Eu vejo muita gente dando murro em ponta de faca, de tipo, vou fazer mais um. Vou fazer do mesmo jeito, só que com a minha cara. E aí as pessoas... É o famoso...
é a famosa pesquisa de mercado, né? Parece que a gente está ficando... Opa, agora tem que chamar o Sebrae. Mas, cara, é uma coisa muito simples, assim, pesquisa de mercado. Olhar para o lado e falar, cara, se tem alguém fazendo já e muito bem, com muita audiência, provavelmente vai ser muito mais difícil. Mas tem gente que fica insistindo, e isso é uma coisa que eu gosto de bater na tecla, e acho que a gente tem exemplos incríveis aqui, o Lucas, enfim, a Carla já falou que trocou a chavinha, né? A Patrícia não veio da música, ela tem um outro passado e tal. Eu sou formado em programação, em informática, eu não tenho nada a ver, não faço jornalismo, mas trabalho com jornalismo há 12 anos. Mas eu acho que as pessoas muitas vezes pecam nisso, né? De, assim, entender que elas começam a dar certo a partir do momento que pessoas precisam dela, né? Assim, então, entender o que a gente pode entregar para as outras pessoas. E esse equilíbrio é quando você se torna persistente e não teimoso, né? Porque a diferença da teimosia para a persistência é isso. O teimoso é o que você está dizendo. Não, isso é teimosia. Mas como é que eu desculpo? Diga que é fácil, pode ser um dilema. Mas você tem que estar aberto, tanto assim, eu estou sendo persistente ou teimoso, não é isso? Né? Assim, eu acho que assim, então, imagino o trabalho da Patrícia dela ter que, às vezes, convencer um jovem, né? E no mundo musical, né? Eu tenho um autor que eu gosto muito, que é o Nassim Taleb, autor da Lógica do Cisne Negro, Antifrágil, né? Acho que todo mundo tinha que ler, né? Porque eu vou fazer uma discussão sobre o Covid, sobre um gestor de riscos. Que a discussão é essa: vovó deve ou não tomar vacina? Mas vovó não tenha dúvida. Porque se vovó for virar jacaré daqui a 15 anos, se ela tiver 85 anos, 15 anos é o quê, né? Agora, né? A Carla vai tomar vacina, vai dar reprodutiva. Não, você vai tomar a chinesa, cara. A chinesa, aqui, né? Só vírus morto, né? Não te acho que você não deve tomar da Pfizer, que manda você ficar 30 dias sem sexo. Não arrisca. Tem gestão de risco, não tem nada a ver com medicina. E ele mostra o seguinte: tem profissões que são, ele chama de o mundo médio cristão. É o mundo médio. É o mundo assim, eu vou ser um dentista, né? Vou trabalhar, vou ter 4 empregos. E tem o mundo dos extremos, né? Que é claro que você falou, a tecnologia ela achatou mais essa curva. Mas o mundo dos extremos é o seguinte: o Neymar ganha, sei lá, 100 milhões por ano. Os outros jogadores de futebol ganham isso aqui. Não é isso? O que a tecnologia fez, talvez na arte, ela tornou isso mais democrático. Porque o camarada acha um nicho, ele ganha razoável, né? Ele não é os Beatles, né? Porque, né? Continua a lei de Pareto, né? Tem os Beatles, são os Beatles, né? Só que, né? Vende milhões. Mas ele tem que entender isso também, né? Para ter uma humildade. E eu não sei se vocês concordam comigo, eu tenho alguns clientes artistas, e para alguns deles eu faço 2 provocações. Uma eu faço quando eu vejo que o artista, como ele tem contato, talvez, né, com uma realidade mais arquetípica, é muito comum eles serem, né, muito hipertímicos, muito emotivos, né? Então, tem um que esses dias eu falei: você vai para casa, você vai assistir 2 documentários. Eu falei: qual, doutor? Você vai assistir Frank Sinatra e o Whitney Houston. E você vai me dizer se você quer na vida ser Frank Sinatra ou Whitney Houston. Porque todos 2 receberam um daimon, né? O daimon é um conceito grego de uma semente de carvalho. Você olha para a semente de carvalho, você não imagina que é aquela árvore daquele tamanho, mas está lá dentro. Né? Você vai receber, todos os 2 receberam uma puta de uma semente. Mas Frank Sinatra, ele administrou, ele teve alcoolismo, ele saiu dela, ele se reinventou, né? E o cara vem cantando aquelas músicas, depois do Elvis Presley continuou cantando, é impressionante. E a Whitney Houston, ela não conseguiu lidar com o tamanho do talento que foi dado a ela, como Michael Jackson, né? E aí você vai olhar lá no final da vida, você olha para o Paul McCartney. O Paul McCartney é gente, né? Você não tem a impressão que ele é gente como a gente, né? Leve, não é isso, né? Olha para o Brian May do Queen. É leve, o cara é gente como a gente, né? O cara é gente. Né? Que o cara chegou num lugar que não é que não tem nada para provar, eu sei, mas tem gente que não tem nada para provar, mas e continua com o ego do tamanho de uma... Né? Então eu falo assim: olha aí, onde você quer chegar? Ele para no meio da carreira, é verdade, doutor. Se eu continuar desse jeito, eu vou ser igual a Whitney Houston. Eu falei: vai mesmo. Você tem que dar um Frank Sinatra. Aí, quando você chegar lá na frente, aí você pode virar um Paul McCartney, aquela leveza, né? Sim. Você não tem que provar nada para ninguém, não. Quem disse que você tem que provar alguma coisa para alguém? Essa leveza. É gente, né? Então, eu acho que essa humildade a gente tem que ter. O que a vida quer de você? Aí você acha o seu lugar. E aí você não é teimoso, aí você é persistente. Faz muito sentido. E acho que essa é uma conversa que duraria sozinha mais de 1 hora aqui, mas estamos chegando ao final. Faltam 5 minutinhos para a gente encerrar esse papo incrível. E eu queria compartilhar um pensamento, e aí eu queria que cada um de vocês desse sua opinião e deixasse redes sociais, para todo mundo deixar o like lá, né?
Isso aí, ó. Deixasse redes sociais, contatos, projetos para o futuro, etc. Mas, assim, eu vejo muitas pessoas falando, e a vacina potencializou isso, né? Ainda bem que a vacina vem vacina, mas ela potencializou uma percepção de que chegou a grande mão que vai fechar a torneira, né? Opa, resolveu, é isso. E eu vejo muita gente até questionando, quando acabar a pandemia, o que você vai fazer? Como se tivesse uma data. E não tem, é um processo. Todas as outras foram assim, é só você ver outras pandemias na história, e a história está aí para explicar, desenhar para a gente como é que é. É um processo que vai levar um tempo ainda, e que agora começa a resolver, vamos chamar assim, mas também não é resolver, a melhorar a questão. Mas vai um tempo ainda, até shows e grandes festivais, mais ainda, e tudo mais. Então eu queria saber o que vocês acham disso, e aí também que vocês deixassem suas considerações finais e seus contatos. Vou começar com o Lucas. Cara, o que você acha dessa história toda? E deixa o teu contato, teu belíssimo estúdio no interior de São Paulo, que estou acompanhando no Instagram e todo mundo deve acompanhar também. Obrigado. Cara, o que eu acho da grande mão da torneira, né, da vacina? Eu acho que vai demorar muito tempo, vai demorar bastante tempo para a gente ter o show, e de fato tem que demorar, assim, as coisas não podem, a gente não pode simplesmente ignorar porque vai ter uma vacina para parte da população, a gente não pode fazer o que muita gente já tem feito por aí, que é meter o louco, ir para boteco, trombar os amigos, fazer festa de ano novo. Tipo, cara, a gente tá vivendo uma coisa que é sem precedentes na nossa geração, assim, e a gente tem que dar a devida importância para justamente as coisas poderem evoluírem mais rápido, né? Então, eu não tenho previsão de show para esse ano, não só pessoalmente, mas acredito que não vai acontecer, ou pelo menos não vai ser uma coisa no nível que a gente precisa para voltar como indústria, assim, né? Uhum. Mas, infelizmente, e aí seguimos aqui, tomando conta dos nossos, né? Fazendo o possível para que as pessoas fiquem saudáveis e bem, que acho que é o que a gente tem que ter como base, que é o mais importante disso tudo, né? Manter um país saudável dentro do possível, com a nossa chefia no comando lá, né? Mas, e falando de coisas boas, né? Instagram é Lucas Teodoro, com TH. Meu Instagram pessoal, de vez em quando eu falo sobre áudio um pouco, faço umas lives lá. Instagram da banda E a Terra Nunca Me Pareceu Tão Distante, EATNMPTD. O O nome é maior gigante. nome da história do cartaz do Lollapalooza Brasil. Exatamente. E estúdio.sítio.roman. Roman sem acento, né? Aí lá dá para acompanhar as coisas que a gente está gravando, produzindo também. Sempre abro caixinha de perguntas, fazendo live, trocando ideia pela internet, tentando. Uma coisa que eu sem querer me estender muito, mas Fala, pode que foi falar. muito boa para mim ano passado e está sendo ainda, é realmente compartilhar conhecimento. E trocar ideia com gente, com amigos, amigas, técnicos. Fiz bastante live em conjunto com outras pessoas. Hoje em dia eu estou abrindo caixas e tentando de comentário e perguntando para a galera que quer trocar ideia, que quer saber, sabe? Tentando um pouco compartilhar conhecimento, cumprir a promessa da internet que foi nos dada nos anos 90, né? Que todo mundo ia ter acesso a isso, o grande conhecimento do mundo. Então, acho que é um papel que a gente pode exercer, assim, nesses tempos que tá todo mundo em casa, é realmente difundir coisas boas e conhecimento no geral, assim. É isso. Baita mensagem, baita mensagem. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez, cara. Valeu, Tony. Carla, o que você acha dessa história toda aí? E deixe seus contatinhos para a galera te seguir. Então, Tony, eu acho que, assim como o Lucas falou, uma coisa que não tem previsão, assim, de terminar, não tem data, eu realmente não estou tendo shows ainda marcados, mas, assim, da mesma forma que eu aprendi a me ressignificar no começo da pandemia, eu estou me ressignificando de novas formas nesse meio, nessa transição, porque eu acho que o ser humano, ele se descobre muito em momentos de crise, né, e o que é isso que a gente está vendo? A não ser uma crise bizarra. Uhum. Então, tipo assim, que um desejo, né, assim, não é um conselho, é um desejo. Eu espero que as pessoas consigam ter esse encontro com elas mesmas para se ressignificar, para crescer, para, assim, não acredito no lado bom da pandemia, não, gente. O pessoal fala, mas o lado bom, não tem lado bom, não, gente, é uma merda. Só que, tipo assim, desejo que vocês possam viver isso de forma produtiva, entendeu? Tipo assim, evolução pessoal, e eu acho que, tipo assim, como você mesmo disse, é um processo, né? Eu acho que não vai ser, tem a data. Quando a gente menos esperar, a vida vai estar um pouquinho mais perto do que a gente conhecia. Igual eu acho que não vai voltar a ser nunca, né? Mas assim,
cada passo a gente vai estar mais perto do que a gente costumava fazer. Ou, às vezes, mudar não é tão necessário. Às vezes, o novo seja mais interessante. Mas, enfim, aguardemos as cenas dos próximos capítulos. E, bem, quem quiser me acompanhar nas redes sociais, né, Carla com C, Seno, S-C-E-N-O, tá bom? Tá tudo no Facebook assim, Instagram, Twitter. No Twitter eu também xingo muito lá. A gente falou de hater, mas eu xingo muito lá no Twitter também. Pode me acompanhar Em lá. época de Big Brother, então, até quem não vê, vê e xinga. Você acompanha pelo Twitter ali e passa raiva, sem ligar a Globo. Mas aí, gente, vamos trocar figurinha. Assim, lá nas redes eu falo muito dessas questões de comportamento, de filosofia, espiritualidade. Não é só música, não. Então, quem tiver afinidade com esses assuntos pode me acompanhar lá, que vai ser um prazer ter vocês comigo, ok? Maravilha. Muito obrigado novamente pela sua participação. E vamos então para quem está trabalhando com você, né? Patrícia Vaz está trabalhando com metade dos artistas desse país para colocar em playlists e fazer marketing de lançamento. Muito obrigado pela sua participação novamente e deixe seu recado, sua opinião e seus contatos. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui com vocês. Eu acho que foi muito boa essa conversa, aprendi muito. Eu sou professora de formação, então compartilhar conhecimento é algo que eu sou apaixonada. Comecei a fazer isso nas minhas redes agora, então convido todo mundo para entrar lá no meu Instagram, que é Patrícia Vaz Marketing. Eu trabalho sozinha, então mandar DM eu respondo, é um pouco mais difícil, mas estou sempre abrindo caixinha de perguntas também, estou sempre tentando trazer formas de interagir com o público para ajudar cada vez mais os artistas. Eu acho que a gente está dentro de um túnel ainda, onde ninguém sabe o que vai acontecer, né? É um momento em que a gente acha que sabe quais são os sintomas, quais são os efeitos, e eu acho que a gente está aprendendo todos os dias como lidar com isso tudo. Eu sou muito disso que a Carla falou, eu não vejo o lado bom, eu acho que a gente se adapta e tenta sobreviver, né? Mas não tem lado bom, quando você tem um monte de gente morrendo, não tem como você ter um lado bom, assim. Então, eu espero que realmente as coisas caminhem e que a gente consiga atravessar tudo isso que está acontecendo de uma forma sã, né? Um ajudando o outro. Eu acho que vai demorar um pouco, também concordo plenamente, é um processo, isso não vai terminar do dia para a noite, né? Não tem uma data para acabar. Acho que a maioria das pessoas que estavam em quarentena já voltou, já voltei a trabalhar, então a gente volta e é muito assim, tendo que estar nas situações, você vai no mercado e tudo, e você vê que realmente tem muita gente que acha que a pandemia acabou, assim, eu acho que não acabou, acho que ainda vai demorar muito, né? E acho que é isso. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. Gostei muito, achei muito interessante, assim, gostei muito de trocar essa conversa com vocês. E estou esperando todo mundo lá na minha rede, lá no meu Instagram também, para a gente poder continuar esse bate-papo e conversar sobre muitas outras coisas. Muito bem, muito obrigado mais uma vez. E para finalizar, doutor Frederico Porto, muito obrigado por ter aceitado o convite e por trazer essa visão médica da coisa toda. Como a Patrícia bem falou, e foi uma falha não termos pontuado até aqui, muitas mortes, né? Uma situação de muitas mortes no mundo inteiro, aqui no Brasil, muitas mortes. Então, realmente é difícil enxergar lado bom. Mas, doutor, fique à vontade para passar suas redes e para fazer essas suas considerações finais. Muito obrigado aí pela oportunidade. Eu também concordo, né? Mesmo, vamos supor que a vacina funciona muito bem, até você vacinar o mundo inteiro vai demorar 1 ano, né? 6 meses, 8 meses. Então, como o Lucas falou, por isso que não tem show. Você não monta um show tamanho do que o pessoal trabalhava 1 mês antes, né? Então, assim, são coisas de médio prazo, né, para ser montadas. A gente tem que lembrar uma coisa muito importante, né? Nós já tivemos epidemias muito piores, né? Nós temos que lembrar que, depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo foi um mundo muito bom, né? Então, nós desacostumamos, né, de uma coisa mais difícil. Não é? Se você lê a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, em Londres, a gente tem até vergonha dos problemas que a gente passa hoje. Nem se compara o que o pessoal viveu na Europa, né? E se você pegar a pior pandemia da história, foi no século XIV, né, que é a peste bubônica, que matou 1/3 da Europa. Logo em seguida vem a Renascença, né, que muda a humanidade, talvez não, foi o período mais criativo da história humana, né?
a literatura, a pintura, a escultura, a ciência surge. E isso acontece porque há uma mudança social que permite a adoção de tecnologias disponíveis que nunca seriam adotadas. Então, eu acho que a gente tem essa esperança, isso certamente virá depois, né? E, na minha opinião, como a Patrícia, a Carlos, eu acho que questionamentos assim, de distribuição de renda, de como a democracia funciona, né? Isso, assim, né? Eu costumo dizer, discussão mais profundas com o leigo, de como o conhecimento é construído, né? Você pergunta assim, mas então, tem tratamento precoce ou não tem? Né? Você, entendeu? Você começa a entender que até a própria ciência ela tem uma parte político-paradigmática por trás, que o leigo não sabe que existe, mas se você, por exemplo, eu sou um médico, prescrevo remédio, eu sei que isso existe, né? Existem modismos de remédio, né? Coisa que você vai falar, não existe, né? Então, aspectos subjetivos até da prescrição. Então, assim, então, na minha opinião, eu acho que a gente realmente não pode jamais, né, é uma coisa séria, porque tem morte, não só morte. O maior problema do vírus não é a letalidade dele, né? O maior problema do vírus é porque leva muita gente para o hospital e acontece o que aconteceu em Manaus, você colapsa o sistema, né? Ou seja, isso é contraintuitivo, né? Isso foi igual Londres ser bombardeada. Londres é uma cidade de 8 milhões de habitantes, derrubaram 1 milhão de edifícios com bombas de construções, morreram 30 mil pessoas. Você imagina, 30 mil em 8 milhões. Então, a maioria dos londrinos achava que era bobagem. Ele tocava a vida. Ele tomava chá, ele continuava jogando futebol e a bomba caindo. Isso acontece, né? A pessoa fala assim, não, claro, ele não conhece ninguém que morreu. Na verdade, imagina, 30 mil e 8 milhões. Ou seja, a maioria das pessoas é remotamente atingida pela pandemia, então ela acha que não existe pandemia. Mas é isso que a gente está falando. Não é verdade. Mas se você começar a afrouxar demais, acontece o que aconteceu em Manaus. Né? Então, é um respeito ao outro. É talvez um vírus. Olha que impressionante. Não foi a mudança climática, não. Foi um vírus, o bicho mais primitivo que vai ter que unir a humanidade e o que fazer a gente resgatar o que nos torna únicos no planeta Terra, que é a nossa capacidade de cooperar. Porque o ser humano dominou o planeta, não foi porque ele era o bicho mais inteligente que tinha que, não. Se você pegar o homem mais inteligente, uma mulher mais inteligente, e colocar na savana africana hoje, ela morre em 48 horas. Foi a capacidade de cooperar. Assim que um bicho sem presa, sem garra, ele conquistou o planeta. Então, o vírus vai nos obrigar a cooperar mundialmente. E isso provavelmente vai trazer, na minha opinião, muitas transformações e muitas vantagens. Eu acho para melhor. Então, é claro, como a Patrícia falou, é um túnel, né? A gente está na transição, e a transição é o seguinte, o que foi não é mais, o que vai ser não chegou ainda. Você só fica olhando pelo buraquinho, vendo se tem uma luz lá no final, não é isso? E que não seja um trem, né, na sua direção. Não é isso? Uma luz mesmo de esperança. Então, isso é o que a gente deseja, que seja uma luz de esperança. Né? É isso aí. Deixa os teus contatos, por favor, para a galera te seguir. Tá bom. Você jogar Frederico Porto, você vai me achar. Tem o Instagram, que é DR Frederico Porto. Tem lives todas segunda, quartas e sábados. Hoje tem um bate-papo com o Luiz Henrique sobre constelações familiares. Tem também, acontece no Facebook, você vai ver lá, Dr. Frederico Porto, e também no YouTube. Também tem, Porto Frederico, mas se você jogar o Frederico Porto, você vai achar. Então, jogou, você me acha em todas essas plataformas. Está lá. Viu? Só a parte, segunda, quarta e sábado, planejamento. Isso, olha tá lá, só, seguindo. muito bom. Pessoal, muito obrigado. Continuem aproveitando a programação do Marte, que está online. Você pode ver, parar, voltar, ver quando você quiser. Tem muita coisa legal nesse Marte 2021. Agradeço novamente todo mundo que participou aqui com a gente. Até a próxima. Cuidem-se, cuidem-se. Tchau.